Amados e queridos irmãos, é com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo que eu cumprimento a todos os irmãos, amém? E trazendo as boas novas de Cristo Jesus, do Evangelho do Salvador, do nosso Deus Todo-Poderoso. As boas novas está em Filipenses, capítulo 2, verso 12 a seguir, que fala sobre o desenvolvimento da salvação. E diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amados, aqui as cartas de Paulo sempre vem nos referindo como ter exemplo de Cristo. E ele fala aos filipenses e não é diferente. Que nós devemos desenvolver através de Cristo Jesus a nossa salvação. Amém? E ele diz que quem efetua em vós, quem realiza essa salvação é o nosso Deus Salvador, é Jesus Cristo, o Senhor. Amém? E ele deixa bem claro que nós devemos nos tornarmos cada vez mais santos na presença de Deus, para desenvolvermos, para a cada dia ter aquela comunhão, aquele amor, aquela fé em Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, é o exemplo que devemos seguir, é o exemplo de Cristo Jesus, de tão grande amor por nós, se deu como sacrifício vivo para salvar e nos livrar de toda condenação, amém? E diz também, neste mesmo capítulo de Filipenses 2, que nós devemos fazer tudo sem murmurar. Devemos fazer e compreender que com o nosso Deus é sim, sim, não, não. Sem lamentação, sem murmuração. Apenas confiando, exercendo a nossa fé para que nós venhamos nos tornarmos irrepreensíveis no dia da vinda de Cristo Jesus. A sua igreja esteja respaldada pelo amor de Cristo e a sua fé, para obtermos a tão grande vitória, o tão grande e maior milagre que é a nossa salvação. Devemos nos arrepender de tudo que nós fazemos, pensamos, falamos. Devemos nos tornarmos
a cada dia irrepreensíveis. Sendo assim, em comunhão a Cristo Jesus, venceremos com Ele. Amém. E aqui diz também nos versos seguintes que mesmo que seja oferecido por libação, ou seja, sacrifício, pelo serviço da fé, alegro-me e com todo vós me congratulo. Então Paulo, ele aqui fala do sofrimento que ele estava sofrendo, as perseguições, as mentiras, as calúnias, as prisões, até a morte. E ele diz na carta aos Filipenses que, mesmo sofrendo tudo isso, ele se regozija no Senhor, se alegra no Senhor, porque ele sabe, ou sabia, que essas lutas e tudo que ele estava passando, as prisões, as perseguições, repito, era para tornar ele mais forte na fé, na perseverança e se alegrando, sabendo que um dia estaria na glória com Cristo. E através dos sofrimentos, ele estava sendo purificado, para que no dia de Cristo, no dia do encontro com Cristo, ele está irrepreensível. E ali Paulo, ele se doou, se entregou como sacrifício a Cristo Jesus. E que não é diferente nos dias de hoje. Apesar da geração, como diz na palavra, ser perversa, muitos ignoram o Evangelho de Jesus, não querem ouvir a palavra de Deus, nem tão pouco se arrepender, negando muitas vezes o sacrifício de Cristo. Estes padecerão, mas nós que temos as nossas vidas colocando nas mãos do Senhor como sacrifício vivo, vamos nos alegrar, mesmo no sofrimento, mesmo nas perseguições, mesmo nas adversidades. Sabemos que um dia estaremos na glória com o Senhor. Então não importa o nosso cenário de hoje. O que importa é que temos um Deus que cuida, que protege, que nos salva. E que Deus venha nos abençoar grandemente através desta palavra. E reflita e sofra os danos, porque a vitória virá. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.